Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem, dando prosseguimento às nossas resoluções aqui das questões que caíram no último concurso da Transpetro. Como muitas pessoas têm me pedido a resolução dessa questão, questão que caiu para a prova de técnico de manutenção da área mecânica, como eu já havia alertado a vocês, a Petrobras tem cobrado conteúdo de nível superior para nível técnico e nesta prova não foi diferente. Inclusive, é justamente disso que se trata essa questão. Mas antes de partirmos para a questão e posteriormente a sua resolução, já gostaria de pedir que você deixasse o seu like aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para que você fique sempre antenado aí a respeito dos novos concursos que estão por vir, beleza? Galera, olha, questão de transferência de calor caindo para nível técnico, questão de número 25, aonde é dito o seguinte: um trocador de calor apresenta taxa de transferência de calor e DTML, eu já vou falar o que é isso, tá? Respectivamente, iguais a 576 kW e a 150 graus Celsius. Admita que esse trocador tenha fator de correção igual a 0,8 e coeficiente de transferência de calor global igual a 2.400 watts por metro quadrado vezes graus Celsius. Qual é o valor em metro quadrado da área necessária de transferência de calor? Alternativa A, 1. Alternativa B, 2. Alternativa C, 3. Alternativa D, 4. Alternativa E, 5. Tá a questão que poderia cair e já caiu muitas vezes para nível superior. Com o único diferencial que normalmente, quando cai para nível superior, ele pede para você calcular, ele vai te dar os valores e pede para você calcular esse DTML, que nada mais é que a diferença de temperatura média logarítmica, tá bom? Então é isso que significa. Aqui nessa questão ele já te deu esse valor. Lá para nível superior, ele vai pedir para você calcular, tá bom? Então a única diferença é essa aqui. Então você tem uma equação para calcular essa diferença de temperatura média logarítmica e aqui ele já te deu. Mas se você nunca tivesse visto esse assunto, você não conseguiria resolver essa questão, obviamente. O que essa questão traz de diferente das outras vezes que ela já foi cobrada aí nas provas da Petrobras? O fator de correção, que eu vou falar um pouquinho sobre o que vem a ser isso e como você deve incluir isso em seus cálculos. Bem, então separando aqui as informações que nos foram dadas, né, a taxa de transferência, que é de 576 kW, a diferença de temperatura média logarítmica, né, de 150 graus Celsius, o fator de correção, 0,8, também temos o coeficiente de transferência de calor global, que é de 2.400 watts por metro quadrado graus Celsius, e ele precisa, ou ele quer que você determine aí, qual seria a área necessária para atender, né, todos esses critérios aí. Bem, a equação que nós iríamos utilizar seria essa aqui, onde nós temos que a taxa de transferência térmica, ou transferência de calor, em watts, seria igual o produto entre o coeficiente de transferência de calor global e a área da superfície de transferência de calor, dada ali em metro quadrado, e a diferença de temperatura média logarítmica. Então essa seria a equação que você iria utilizar. Qual o diferencial? Que nesse caso vai ter que entrar nessa equação, né, o nosso fator de correção. Então falando um pouquinho sobre o fator de correção que vem a ser, né, bem, havendo mais de uma passagem nos tubos do trocador de calor, obviamente, o escoamento é parcialmente contracorrente e parcialmente paralelo. Com isso, né, o diferencial ou a diferença de temperatura média logarítmica é a diferença média de temperatura no escoamento contracorrente, o mais eficiente em termos de troca térmica. Então, a diferença média real de temperatura deve ser menor do que a diferença da temperatura média logarítmica. Por isso, o valor de F, ou o fator de correção, varia entre 0 e 1, né? Onde 0 é o próprio 0 e 1 é 100%, né? Adotando um valor mínimo ali de 0,8, 80%.
Caso o trocador em estudo apresente valor de F inferior, o seu uso então é inviabilizado e busca-se uma configuração melhor, pois utilizar trocadores com F abaixo de 0,75 pode implicar problemas operacionais no caso de pequenas variações de temperatura. Aquilo que a gente também conhece ali como eficiência. A gente pode inclusive fazer, uma analogia ao conceito ali de eficiência. Bem, como no caso apresentado no enunciado da questão temos que considerar o fator de correção F, a nossa equação, que era essa aqui, se transformará nessa aqui. Apenas, você vai acrescentar ali o produto pelo fator de correção. Então, tirando ou isolando a área dessa equação, teremos que a área que nós precisamos determinar será a taxa de calor dividido ali pelo coeficiente de transferência de calor global vezes a diferença de temperatura média logarítmica vezes o nosso fator de correção. Trocando pelos valores que já conhecemos, teremos que a área é igual a 576 kW dividido por 2.400 watts sobre metro quadrado por grau Celsius vezes 150 graus Celsius vezes 0,8. A gente já consegue aqui simplificar a nossa equação cortando algumas unidades. Por exemplo, temos watts aparecendo no numerador e no denominador, assim também como graus Celsius. Então vamos tirar essas unidades daqui. Então watts corta com watts e graus Celsius corta com graus Celsius. Você vai observar que vai restar como unidade final metro quadrado, que é justamente o que a gente está buscando. Prosseguindo, veja que a área será igual a 576, lembrando que cai o prefixo para 1000, ou seja, 10 ao cubo, dividido por 2.400 vezes 150 vezes 0,8. Veja ali que a unidade já está em metro quadrado. Bem, teremos então que a nossa área será de 576 vezes 10 ao cubo, dividido por 288 vezes 10 ao cubo. Então, 10 ao cubo aparece no numerador e no denominador. Vamos cortar aqui dessa equação. Ou seja, a área será 576 dividido por 288, que é igual a 2. 2 metros quadrados será aí a nossa área, fazendo com que assim seja a correta alternativa B de bola. Ok, pessoal? Então, muitas pessoas me pediram para resolver essa questão. Tá aí mais uma questão resolvida para vocês, que caiu no último concurso da Transpetro. Lembrando que essa questão aqui caiu na prova de nível técnico, porém é um assunto que você vai explorar ali em nível superior, tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa questão. Galera, forte abraço e até a próxima.